noite. Primeiro, só queria dizer novamente da minha felicidade de estar aqui. Da alegria, da satisfação aqui. De ver vocês de novo. De ver vocês novos na casa. E de ver aqueles que são os frequentadores já antigos. Porque essa retomada nossa, já nesse processo que esperamos, né, que seja um processo final dessa pandemia, essa retomada demorou um tempo bem longo, né, para todos nós. E a gente sentiu tanta falta, né? A gente sentiu saudades de estar aqui, saudades dessa convivência, saudades da convivência com a espiritualidade, saudades desse conforto que nos traz no coração estarmos aqui, nessa casa de acolhimento e de amor. Então, eu não me canso de pensar sobre isso cada vez que eu subo aqui para conversar, para trocar energias, para trocar ideias, para que a gente possa, nós mesmos, pensarmos, aqueles que estão aqui em cima conversando com vocês, pensarmos nessas leis divinas, a lei do amor, nos ensinamentos do Evangelho, com as lições que nos foram passadas pelo Cristo na sua estada aqui neste planeta. Ele nos deixou um verdadeiro código de comportamento moral. Ele nos deixou um guia para que a gente, seguindo este guia de comportamento, a gente possa, cada vez mais nesse nosso processo evolutivo, que estamos aqui enquanto espíritos em evolução, cada vez aprender mais, cada vez nos tornarmos melhores, pelo menos fazermos o esforço necessário para isso. Não existe evolução sem esforço. Ninguém evolui por nós. Este é um caminho solitário, de bastante trabalho e de muito esforço. Nós estamos, efetivamente, todos sabemos que estamos num mundo ainda considerado num mundo inferior, né? Num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepuja o bem. Estamos todos nós em um processo em conjunto. Estamos extremamente interligados, todos nós. Somos sim responsáveis uns pelos outros. E responsáveis pela evolução do planeta. Responsáveis pela melhora deste planeta. Que só vai acontecer à medida que os habitantes deste planeta estiverem melhores. Não é o planeta como matéria que vai nos levar ao mundo regenerador. Somos nós que vamos transformar este planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração. Aí sim, onde não haverá mais, lá mais adiante, né? Não haverá mais expiações, né? Sofrimento, a coisa toda para aprender. Mas sim haverá provas. Né? Nós somos colocados em provas todos os dias, né? Nossa vinda para cá já é uma prova. A nossa encarnação aqui, que é um privilégio para todos nós, neste momento do planeta, de transição do planeta, já é um privilégio. Porque estamos aqui numa oportunidade única de vivenciarmos este momento de mudança de um estágio para outro do nosso planeta.
e também a nossa mudança interna. Existe sim uma mudança externa coletiva, né? Uma mudança maior. E é uma mudança da humanidade e uma mudança do planeta. Mas existe uma outra mudança, que é uma mudança interna. Que na qual a nossa evolução, o nosso processo de evolução só se dará à medida que nós internamente formos nos modificando. À medida que nós formos renovando as nossas atitudes, mudando, reformulando a nossa vida, aprendendo com a vida, um pouco mais dessas leis, das leis divinas, né? As leis de amor, mas acima de tudo, aprendendo a amarmos uns aos outros, como este Cristo, esse ser muito além, muito adiante da nossa evolução, veio nos ensinar. Quando ele nos diz que a lei maior, que o maior mandamento, além daqueles 10 mandamentos lá do Moisés, né? Que o maior mandamento era ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu sentimento, e é o teu próximo como a ti mesmo. Ele está nos dando a regra. Ele está nos dando a lei maior. Porque à medida que amarmos o nosso Pai maior, o Criador de tudo, passaremos a respeitar, passaremos a ter fé. Eu vou só bem, então, como eu estava dizendo para vocês, este capítulo de hoje, há muitas moradas na casa do meu pai. No primeiro momento que a gente lê ou ouve, né? Não se turbe vosso coração, né? Quando Jesus fala isso, primeiro vamos contextualizar isso. Ele falou isso na última ceia. Lembram, né? O que foi? A última ceia foi aquele jantar que ele juntou, né, todos os apóstolos, os discípulos, e ele prevendo já o que ia ocorrer, que ele já sabia que ele ia passar, ele quis aprontar, vamos dizer assim, aquele pessoal para o que eles iam passar. E para que eles pudessem, mais tarde, trabalhar em cima da boa nova que ele veio trazer. Trabalhar em cima dos exemplos que ele trouxe, que ele nos deixou. Mas para isso eles não podiam ficar desesperados, ou desesperançados, ou angustiados ou ansiosos, porque com a ida dele, né? Primeiro a crucificação, e aí do ponto de vista bem terra, bem material, mas a falta da pessoa dele aqui, né? E ele sabia que isto ia conturbar um pouco aquele pessoal. Por isso que ele diz, não se turbe vosso coração. Há muitas moradas na casa do meu pai. E se assim não fosse, né, quer dizer, ele não iria dizer. Mas ele estava falando sobre isso para que eles tivessem a serenidade da compreensão de que existem sim vários níveis de graus evolutivos, de níveis de mundos,
de níveis de graus de evolução espiritual, assim como ele já sabia do que hoje a ciência nos traz, que nos traria, porque para ele 2000 anos são segundos, né? Para nós é uma eternidade, mas para o Cristo são segundos. Ele sabia que ia chegar um momento que aqui na Terra a ciência ia chegar à descoberta de que no universo conhecido hoje existem bilhões de galáxias. A nossa é uma delas, a Via Láctea. Mas existem bilhões. Estima-se assim, que é estimado, que tudo muda, né? A ciência hoje fala de uma coisa, pensa uma coisa, diz uma coisa, amanhã descobre outras, né? Que vai muito mais além, mais desse universo conhecido nosso de hoje. Então, a gente fala ali em 200 bilhões que é um absurdo, né? De galáxias. Cada galáxia, como a nossa, né? A Via Láctea tem mais de 100 bilhões de sóis. Sóis, assim como o nosso, né? Essas estrelas. O nosso é um sistema solar. Nesse nosso sistema solar, então, nós somos vários planetinhas, né? Que giramos ao redor do Sol. A Terra é um dos menores. Se nós nos compararmos assim com o Sol, o nosso Sol, nós somos um pedacinho de mineral, muito pequeno, comparado ao Sol e aos outros planetas também. Mas está tudo em perfeita ordem, né? Tem um Sol que nos aquece, que nos dá vida, que ajuda na natureza, né? Nas plantações, no oxigênio e tudo mais. E em redor dele, a gente faz uma elipse, né? Aqui assim. A gente faz isso aqui, né? Em nenhum momento isso aqui modificou. A Terra tem milhões de anos. Né? Em nenhum momento saiu fora da rota. Nós estamos aqui há milênios conhecidos também, né? A história conhecida, há milênios, e até hoje ninguém foi achatado, né? Se mudar um grau na questão da força, como é que se chama? Da gravidade, né? Se mudar um grau, nós vamos ser achatados que nem tomate. Isso aqui não aconteceu nunca, e nem não vai acontecer. Porque existe um plano maior para todos nós, existe um plano, uma organização maior. Né? A gente não é aqui que nem disse a Claudete, a gente não é aqui um barco à deriva, né? Que não tem rumo, não tem quem controle, não existe um controle maior. Mas então vamos voltar lá para que a gente possa alinhar de novo o nosso pensamento. Quando ele nos fala, há muitas moradas na casa do meu pai, ele estava falando da morada de Deus, do universo, ou dos universos. Isso do ponto de vista material. Do ponto de vista que ele sabia que um dia nós saberíamos que existem bilhões e bilhões e talvez trilhões de mundos, de planetas. Nos dá notícia o Livro dos Espíritos que todos os globos que se movimentam são habitados. E isso está, deixa eu dar uma olhada aqui, mas está na pergunta 55 que o Kardec fez aos espíritos superiores quando ele estava colhendo todas
Aquelas mensagens para depois escrever o livro dos Espíritos. Então vamos lá na pergunta, tá? De onde vem... Não, desculpem. Pluralidade dos mundos, que é um dos alicerces da doutrina espírita. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? A pergunta para os espíritos superiores. Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então nós temos a nossa resposta aqui. Todos os globos que se movem são habitados. A gente enxerga? A gente conhece? Ainda não, né? Se nós não temos ainda a capacidade de viajar para outros sistemas solares ou até para outras galáxias, né? Para ver se efetivamente há vida em outros planetas. Ou se há vida similar à nossa, ou vida diferente da nossa, nós não sabemos. A ciência ainda está nesse aspecto muito atrasada. Porque nós não conseguimos viajar na velocidade da luz, por exemplo, né? 300 e poucos mil quilômetros. Então, dessa ponto de vista que a gente está abordando aqui agora, tem N, milhares, milhões e milhões e bilhões de planetas, ok. Porque cargas d'água seria só nós aqui. Será que haveria uma única morada na casa do Pai? Que é o nosso planetinha? Que, se comparado com o resto dos outros, da própria galáxia, que vira um grão de areia. Por outro, aqui nós temos, como disse a colega, nós somos um espírito que está utilizando de um corpo físico, né? Matéria densa, essa que reveste o nosso espírito. Mas será que em outros planetas não são espíritos mais invisíveis para nós? Mais sutis, de matéria mais sutil que a nossa? Nós somos, e a gente há de convir que não somos espiritualmente ainda muito imperfeitos, né? Num estágio ainda quase assim de infantilidade, se comparado ao resto. Então, gente, assim, quando ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, deste ponto de vista mais material, hoje a ciência já nos deu conta, né? Tá ok. Por outro lado, e aí a doutrina espírita nos vem esclarecer definitivamente que existem várias classificações, vários tipos de mundos, né? Como a gente já vem falando há muito tempo, né? Mundos inferiores e mundos superiores, né? Mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, muitos mundos celestes e divinos, muitos mundos felizes e assim sucessivamente. Então existe uma ordem também do ponto de vista da espécie de mundo em que nós vamos viver. Por enquanto a gente está habitando aqui, o que é muito bom, que talvez seja, e que certamente essa é a melhor das nossas encarnações. A gente já encarnou em várias outras e provavelmente tenhamos vindo de outro planeta, né? E um dia nós vamos para outro, mais evoluído. Isso tudo nos traz a notícia de que sim, existem várias dimensões.
dimensões. Várias espécies de mundo. Nós estamos hoje vivenciando um processo aqui que se fala tanto, né? Em transição planetária, transição. A gente já veio de um outro planeta que provavelmente já teve essa transição, né? Isso nos dá notícias da literatura espírita, né? De que muitos de nós viemos de Capela, né? Porque Capela foi um planeta que evoluiu para a regeneração e a gente não conseguiu acompanhar, porque ainda estavam cheios de imperfeições. Aqueles que ficaram lá eram aqueles que já estavam num nível espiritual mais elevado, né? Que eram mais compatíveis àquele tipo de mundo. Aí a gente foi levado para outros planetas, fomos trazidos para o planeta Terra para muitos de Capela que tinham um progresso intelectual muito grande, vieram para cá para ajudar. Porque aqui, vejam, lembram que era da tempo da pedra lascada, né? E de repente começou, aí tem um interregno, né? Que a gente fala de o paraíso perdido, né? Onde houve um processo, e é uma coisa interessante isso, um processo evolutivo, assim, estávamos numa fase aqui, de repente o homem aparece uma outra fase. E aqui é o elo perdido que se chama, né? Não existe explicação do que aconteceu nesse interregno. Para daqui a pouco o homem já começar com invenções, e hoje, onde nós já chegamos, né? Onde a ciência já chegou, onde a tecnologia chegou. Aqueles espíritos que vieram para cá para nos ajudar a alavancar, né? A gente progredir intelectualmente e moralmente, fizeram uma mudança no planeta, né? Dizem, e é uma coisa interessante, que na Capela, da onde muitos de nós somos oriundos, Capela já existia televisão, naquela época televisão, já tinha provavelmente celulares, já tinha WhatsApp, né? Lá atrás. Já tinha tecnologia, medicina avançada e tudo mais. Então, aqueles que vieram para cá vieram para auxiliar, para que a Terra desse um salto. Mas a gente deu um salto, um progresso mais intelectual, né? De conhecimento, de tecnologia. E a gente está um pouco distante, assim, em termos de progresso intelectual e progresso moral. Que a gente ainda é cheio de imperfeições, né? Nós somos ainda assim muito orgulhosos, a gente ainda é muito invejoso, nós somos ainda muito egoístas, né? Sempre a gente na frente, o melhor para nós. A gente faz julgamentos, né? A gente não perdoa. Todas essas questões são questões de falta de virtudes, né? A gente é orgulhoso, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de aprender a humildade. É por isso que existe tanto sofrimento, né? Nessa nossa morada aqui. Porque só tem um jeito para aprender. A gente só aprende na diversidade, né? Só na dificuldade. A gente aprende no sofrimento, na dor. Que se fosse tudo maravilhoso, se fosse tudo perfeito, e nós não somos perfeitos, como é que nós aprenderíamos a ser melhores? Como é que a gente ia aprender a não julgar o próximo, né? E utilizar um pouco mais da indulgência, saber que o outro erra, mas eu também erro. Então, por que cargas d'água eu vou apontar o dedo para o outro que errou e falar sobre o erro dele, se eu também erro?
se eu sou falho também. Mas essas questões todas são questões que a gente vai ter que solucionar. E para solucionar, nós temos que passar por elas. Né? A gente tem que passar por ofensas. Aprender a engolir sapos, né? Aprender que não somos os melhores e nem os piores. Que a gente pode sim se tornar melhor do que estamos. A gente já foi pior. Esse processo, assim, de evolução é um processo bem próprio do estágio em que a gente se encontra. Porque aqueles que já estão naqueles mundos mais adiantados já são espíritos, primeiro, já mais evoluídos, segundo, espíritos já perfeitos, espíritos já celestes, né? Então, esses já passaram pelo que nós passamos. Um dia nós vamos estar lá. Inevitavelmente nós vamos estar, porque um dia nós vamos ser perfeitos. Mas para isso nós temos que passar por todo esse processo. É como uma aula, né? Uma escola. A gente está na série. Nós estamos nas séries iniciais, né? Aí a gente faz prova. Estuda, faz prova, não passa. Volta ali. Faz prova de novo. Não deu de novo. Volta. Faz prova de novo. Até que um dia a gente vai começar a passar. E a gente já começou a passar. Porque esse planetinha aqui é um planeta escola, né? Está nos ensinando cada vez mais a gente evoluir moralmente. Bem, então se a gente já sabe que há muitas moradas na casa do Pai, que é Deus. E essas moradas a gente está falando que são as diferentes tipos de planetas que recebem aqueles espíritos que estejam na evolução equivalente ao planeta. Então ele serve de escola, serve de casa para as pessoas que necessitam estar neste tipo de mundo, nesse tipo de planeta, assim como nós estamos no planeta Terra. Mas se a gente tentar olhar por um outro viés, vamos nos arriscar um pouquinho. Tentar olhar como as diversas moradas sejam as nossas moradas internas. Não mais o externo, não mais o mundo que está em mudança, mas as nossas moradas internas. Para que a gente possa fazer esse processo também de evolução e também de evolução do planeta, a gente precisa começar a renovar a nossa casa interna. Começar a modificar, vamos começar a colocar outros valores nessa habitação, que é a nossa morada. Começar a botar valores melhores, mais perfeitos, né? Que é tudo aquilo que a gente também fala tanto, né? Respeito ao próximo, respeito ao outro, respeito às dificuldades dos outros, respeito ao grau de evolução de cada um. Se nós não compreendermos isto, nós não compreenderemos que todos aqui estamos em diversos níveis evolutivos. Então, se nós não entendermos um espírito semelhante nosso, que está no mesmo processo evolutivo, talvez em graus diferentes, e que, vamos dizer, se compraz mais no mal. Se a gente não entender que ali está um espírito em processo,
nós não estamos entendendo nada do que são as leis de Deus. A gente não está entendendo nada do que são essas moradas. Porque se a gente não souber que o outro é nosso irmão em caminhada, que provavelmente possa estar num momento menos evoluído, mas está numa caminhada junto conosco, tanto que estamos no mesmo planeta. Então, neste processo interno, dessa nossa habitação interna, existem várias faixas, né? Nós estamos em várias faixas. Nós estamos do verme ao anjo. E aqui no meio tem um monte de nuances, né? Mas estamos todos indo para a mesma direção. Todos temos um mesmo destino. Então, se nós cuidarmos dessa nossa casa, vamos fazer uma imagem aqui. Essa nossa habitação, nós vamos usar como modelo uma casa. Uma casa. Uma casa tem o térreo, vários níveis e um telhado, né? A gente pode enxergar esses vários níveis como os vários níveis nosso de processo evolutivo. Então, térreo é o nosso momento presente, ok? É aquilo que nós estamos vivenciando. O telhado é o porvir, aquilo que a gente pretende alcançar, aquilo que a gente precisa alcançar nesta habitação. Então, nós vamos passar por vários estágios para que a gente chegue ao telhado. E o telhado vai ser aquilo lá, onde a gente já adquiriu algumas virtudes, a gente já adquiriu o entendimento, a compreensão de que existe uma lei maior que nos une, que existe um amor divino que nos recebe, né? Que existe famílias afins, que existem famílias que são o nosso cadinho de purificação, né? Como diz Emmanuel. E esse processo de vários níveis nesta moradia, vai chegar um momento que nós vamos chegar neste telhado desta habitação. Para quê? Para passar uma outra habitação. Nós vamos para uma outra moradia, uma outra habitação. E lá vai ter o telhado, que hoje aqui é telhado, vai ser o térreo daquela outra habitação, daquela outra moradia. E aí a gente começa o processo novamente. À medida que nós formos conquistando as nossas virtudes, as nossas qualidades, nós vamos mudando de moradia. Isso é um processo interno. É um processo que nós temos que caminhar, nós temos que fazer. Nós temos que conquistar. Se a gente tomar isso em comparação aos mundos, os outros mundos de que fala a doutrina espírita, a gente vai ver que cada habitação dessas é um mundo. E a nossa moradia vai mudando de acordo com o que nós vamos adquirindo. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o Kardec colocou no Evangelho, este capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que nos explica e nos dá a esperança e a confiança em Deus, e que nos traz a segurança de que
enquanto espíritos imortais, nós viveremos várias e milhares de outras existências, assim como a gente já veio de outras tantas. E ela reflete um dos vamos dizer, pilares da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. É um dos princípios básicos da doutrina espírita. Por isso que está este capítulo, ele está no início do Evangelho. Ele é o capítulo 3. Começa com não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Que é quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei de Moisés, mas ele veio falar de amor. Ele veio trazer um Deus mais misericordioso, um Deus de amor, e nos traz então aquilo que eu já falei antes, que é ama teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Depois deste capítulo, do primeiro capítulo, vem o segundo capítulo, que é Meu reino não é deste mundo. Kardec foi um gênio, ele foi muito sábio. Meu reino não é deste mundo, meu reino é um reino espiritual. Ele, como espírito puro que era, não podia ser daqui. Nós sim, somos compatíveis, né? Mas nenhum de nós pode, nem em sonhos, imaginar-se próximo do Cristo. A gente está muito distante em evolução, né? Então o reino dele não podia ser esse reino material que a gente vive aqui. Um reino de cobiça, de poder, de ter, de se sacrificar para ter, sacrificar a todos ao redor, muitas vezes, né? Para obter, esquecendo que a gente tem que ser um pouquinho mais, né? Não que seja errado, em hipótese alguma. Todos nós trabalhamos, todos fizemos esforços, né? Porque a gente tem que viver, a gente tem que comer, tem que sobreviver, né? Muitos de nós têm família, têm filhos, né? Enfim, e faz parte até da nossa evolução, nosso progresso intelectual, isso. É esperado isso de nós. Mas não que a gente leve as últimas consequências disso. Então ele não podia, efetivamente, ser deste reino. O reino dele era de outra ordem. Isso ele falou para Pilatos, né? Que o reino dele não era aquele ali. Em seguida a este capítulo vem então este do qual nós estamos falando, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Que é outro dos alicerces da doutrina espírita. Após este, vem o outro que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente está falando de um outro princípio, um outro alicerce da doutrina espírita, que são as múltiplas vidas, né? Que são as reencarnações. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está falando de que nós somos espíritos imortais e que vivemos várias vidas ou não morremos. Então vejo que está exatamente na base, né? Na base da doutrina espírita. Este do qual nós estamos falando. Que nos explica da pluralidade dos mundos, né? Assim como veio nos explicar tantas outras coisas, né? Essa doutrina, bendita doutrina, veio nos dar a esperança de um mundo melhor. A esperança e a confiança em Deus, em nosso Pai maior. Nós, à medida que nós vamos lendo os capítulos do Evangelho, a gente vai vendo que ele vem crescendo, né? São capítulos isolados? São, mas eles têm inter-relação uns com os outros. Como esses 4 que eu falei, né? Eles vêm
não crescendo, assim como todos os outros evangelhos. É a nossa Bíblia hoje, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho sob o ponto de vista espírita. São tomadas todas as grandes lições que o Cristo nos deixou através dos seus exemplos, né? As partes morais da vida dele aqui, né? Partes morais. E aí ele vem nos falar de indulgência, de benevolência, solidariedade, de perdão, de amar o próximo, né? Ama teu próximo como amem-se uns aos outros como eu vos amei. Se a gente fizesse isso, né? Estaria tudo solucionado aqui. Nós não teríamos problemas. Se a gente tivesse ouvido ele desde 2000 anos, mas a gente está ouvindo hoje. Nunca teve tanto entendimento e tanta procura pela espiritualidade ou pela doutrina ou pela espiritualidade, seja em que ramo da espiritualidade for, porque nós estamos necessitando. Hoje a gente amadureceu de uma certa forma e que a gente está necessitando de mais espiritualidade. Poderíamos pensar, nós precisamos mais da matéria ainda. Sim, nós precisamos da matéria ainda. Mas está na hora de a gente dar mais valor hoje para a parte espiritual, para que a gente possa alavancar este planeta. Que a gente possa transformar esse planeta num planeta de regeneração. Então, para isso, a gente tem que voltar os nossos olhos novamente para o lado espiritual. Isso nós estamos fazendo aqui, né? Porque esse nosso interesse por essa matéria não é só do interesse da dor, do sofrimento, da falta de saúde, enfermidade na família, perda de pessoas amadas, né? Talvez seja o maior índice de causas que a gente busca a doutrina espírita, né? Mas é para que a gente chegue mais perto. A gente está se aproximando mais de Jesus, com seus ensinamentos, da doutrina espírita, para conseguir entender quem somos, afinal de contas, né? Quem somos, né? Da onde que a gente veio? Da onde viemos? Quem somos? Da onde viemos? Para onde vamos? Eterna questão filosófica do homem. Mas agora nós estamos buscando efetivamente. A gente quer saber agora. Afinal de contas, da onde eu vim? Eu nasci aqui, agora, matéria, vou viver um período aqui, fazendo coisas boas, coisas ruins, sei lá eu o quê. Morrer, ponto final. Acabou a vida, acabou tudo. Então, para que eu vou me esforçar? Qual é a razão que nós teríamos para fazer um esforço de melhoramento, um esforço para não julgar os outros, um esforço para perdoar os outros, um esforço para respeitar? Se isso aqui é uma impermanência só, a gente nasce, vive, morre. Acabou. Nós não estamos mais pensando assim. Não é isso mais que nos move. O que nos move é o que eu estou fazendo aqui. Para que eu estou aqui? Para que serve a minha vida? Qual é o motivo? Que eu nasci em determinada família
e não em outra que eu gostaria. Tem uma conhecida minha que diz que jura que ela é uma Johann Peter, que ela nasceu na família errada. Ela diz, por outro lado, ela tem o favor da princesa Isabel, porque ela nasceu para ser sinhazinha, então eu vejo que ela está brincando, é lógico, né? Mas não sei que fundo de verdade é deter nisso. Então, nós estamos, assim, nesse processo, né, de conhecimento e de autoconhecimento, porque todo mundo agora já está começando a pensar assim, será que eu sou invejoso? Será que eu sou invejosa? Será que eu tenho inveja de alguma coisa, de alguém, dos outros? Coisa que a gente tinha e não pensava. Porque a gente não assimilava. E a gente não se conhecia. E a gente está começando a querer se conhecer. O que eu ainda tenho que aprender? Hoje a gente já começa a pensar sobre isso, né? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Por que eu perdi o emprego? Por que está tão difícil naquela família que são tantos desafetos? Por que eu não vim para uma família mais linear, mais afim? Por que eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, com a sogra, sogro, marido, mulher, os filhos? Cada vez mais o ser humano está se tornando mais consciente de si e do seu processo, seu projeto de vida. Para isso, e é importante, e aí a doutrina espírita também nos ajuda, já disse um filósofo lá da antiguidade, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Isso foi, milênios antes de Cristo, né? Conhece-te a ti mesmo. Se a gente quer saber o que nós estamos fazendo aqui, a gente tem que se conhecer. Por outra, para onde vamos? Bem, aí a pergunta é bem mais ampla, né? A resposta também, que é essa que a gente estava tentando alinhavar, assim, parcas, ideias, né? Ideias até bem superficiais de para onde nós vamos. Depois que a gente tiver feito aqui o que a gente tinha que fazer, nós vamos desencarnar. Então, para onde vamos? Para a espiritualidade. Para o mundo espiritual, a gente chama erraticidade. Erraticidade é porque a gente não está no corpo, né? A gente é espírito. Não é porque a gente fica errante por aí, perdido, não. Eu tinha a impressão antes que eu gostava dessa palavra, erraticidade, parecia que a gente estava meio perdido por aí, caminhando e tal. Não, não é. Erraticidade é no mundo espiritual, né? Fora do mundo material. Nós vamos para lá. Mas hoje a gente já está aceitando isso. Coisa que até pouco tempo atrás a gente não aceitava. Hoje a gente já está assimilando isso. Não, eu vim de lá, estou aqui, vou vivenciar, estou aqui, vou tentar melhorar, porque eu vou para o mundo espiritual. E quando eu for para o mundo espiritual, eu quero ir para um lugar mais aprazível, né? Eu quero estar de volta na casa do Pai. Mas eu quero ir para lá e reencontrar os meus amados, que muitas vezes nem estão aqui comigo. Podem ter ficado lá, torcendo por mim. Vai que dá certo, vai que dá certo. Estão esperando. Então um dia nós vamos para lá. E é para lá que nós vamos. Para ir para lá, a gente tem que se aparamentar aqui. Se a gente quiser ir para um lugarzinho melhor. Não ficar meio solto por ali, né? Encontrar os iguais, né? Se a gente quiser melhorar aqui agora, a gente vai encontrar sim os afins, né?
aqueles que são iguais a nós. Ninguém muda para melhor porque desencarna. Esqueçam. A gente vai exatamente como a gente é. Então o nosso negócio é fazer o esforço aqui. É melhorar aqui agora. Porque quando a gente desencarnar, vai para lá com pensamento, conforme nós estamos aqui, com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, tudo. Nada muda. Não nos tornamos melhores porque desencarnamos. Por isso que a gente fala que é um privilégio estar aqui, né? Porque é aqui que a gente aprende. No corpo físico que a gente aprende. Porque aqui tudo é mais denso, né? Sentimentos afloram, as disparidades, né? As diferenças aparecem todas aqui. Aqui que a gente vai conviver com pessoas que não são do mesmo nível espiritual nosso, nem do mesmo. Nós podemos ser muito piores que eles. Muitas das vezes sim, né? Mas que são os diferentes de nós, que pra gente aprender, né? Isso aqui é uma escola. Mas depois que a gente sai daqui, vamos para a espiritualidade. Aí lá a gente revê tudo, o que a gente fez aqui, como é que fez, como é que não fez, se a gente, né, se deu bem nessa viagem aqui, se a gente foi vitorioso, se a gente deixou coisas penduradas, certamente vamos deixar, ninguém evolui numa única vida, né? Não existe isso. A gente vai evoluindo aos poucos, então a gente vai aprendendo aos poucos. Só que a gente vai para lá, que é o nosso destino, com aquilo que a gente aprendeu aqui. Pois não? Não. Alguém mais vai ser atendido hoje? Sim? Tá. Então vamos tentar ir um pouquinho mais. Então, gente, assim, por essas razões todas, né, que a gente está tentando alinhavar, é que Jesus falou, não se turbe vossos corações, quer dizer, não fiquem angustiados, né, porque existem várias moradas na casa do Pai. Existem N circunstâncias, outros mundos, outras moradas, e nós vamos para lá. Ninguém vai ficar aqui. Porque aqui é a impermanência. Aqui é a temporalidade. Nós temos aqui a gente chega aqui com na nossa carteira de identidade aparece ali a data que a gente chegou aqui, né? Dia tal, do mês tal, do ano tal. Eu não vi nenhuma identidade ainda que diz, vai embora, dia tal, né? Chegadas e partidas, não existe. A partida não tem. Então nós vamos ter que conviver com isso. Com esta incerteza. Que podemos ir embora amanhã. E a gente vai estar preparado para ir embora amanhã? Não? Será que a gente amou o suficiente? Será que nós fomos amados o suficiente? Será que a gente fez com que isso acontecesse? Será que eu fui solidária com os outros? Eu tive empatia, tratei com empatia as pessoas que passaram pela minha vida, que me cercam, ou que estão comigo, quer dizer, eu senti a dor que o outro sente. E aí nós podemos falar sobre questões materiais. Será que eu vejo a fome do outro? Eu sinto a fome? Ou eu vejo um na rua com fome, corro para minha casa e me dá mais fome ainda? Porque lá, graças a Deus, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que me cobrir. Eu tenho um teto. Mas eu estou vendo o cara lá na rua tirado no chão. Esse sentimento de empatia que a gente está começando a movimentar, né?
Vejam que não é à toa que as coisas acontecem, né? A pandemia veio para nos acordar. Porque a gente começou a ver o sofrimento de tanta gente que perdeu seres amados. Nós, acho que todos nós perdemos um conhecido, um parente, um amigo, né? Um familiar, enfim. Cada um de nós perdeu alguma coisa, perdeu um emprego, fechou a empresa. Tudo isso são dores. E quando a gente olha para o outro e vê o sofrimento do outro, é o momento da gente se tomar sentimento de compaixão. Compaixão é amor do coração, né? E se dá conta que aqui, nesse planeta, nesta morada, nesta casa de Deus, nós somos absolutamente iguais. Embora nem pensemos nisso e não exercitamos isso. Porque nós sempre vamos nos achar melhores que os outros, melhor do que aquele que está lá na rua, melhor que o mendigo que está pedindo pão e comida na casa das pessoas, melhor do que aquele que está perdido, está viciado, né? Melhor do que aquele outro que está roubando um pão ali para comer. Mas no que efetivamente nós somos melhores, né? Eu ouço às vezes as pessoas dizerem, bom, também, se a escolha dele, tá mal assim, tá ruim, tá mal, perdeu o emprego, tá sem dinheiro, tá não sei o que, escolhi eu assim. Como é que não me aconteceu isso? Porque eu fui à luta, eu batalhei, eu trabalhei. Gente, não é assim. Há infortúnios, sim, na vida dos semelhantes. Há pessoas que necessitam de ajuda. E há os que ajudam. Isso é uma troca. Um dia a gente vai estar num mundo que nada disso vai acontecer, porque nós seremos absolutamente iguais. Não é o nosso caso ainda. A gente ainda tem problemas de guerras lá no outro lado do mundo, né? Guerras absurdas, sem sentido, aliás, o sentido é o poder, né? E a ambição humana desmedida, né? Tem gente que está lambendo lama para tirar um pouco de água do chão. Mas a gente esquece isso, né? A gente esquece, porque a gente tem água limpa em casa, né? A gente tem condições ainda de ter uma água, de ter uma comida, pode não ser a melhor comida do mundo, não precisa ser nem caviar, nem filé, nem salmão, né? Mas eu posso ter um arrozinho com feijão, uma coisinha. É muito mais do que muitos têm. Isso que tem que nos mover definitivamente. Nós temos que começar a ser solidários efetivamente, né? Ser solidários. Eu vejo tanta gente que faz comida para os sem-teto, né? Os que não têm, que levam sanduíche, café, qualquer coisa para ajudar alguém que está precisando. E a gente senta um pouquinho mais no nosso conforto, né? E diz, que coisa linda. Tem gente que ajuda. Eu acho tão lindo isso, maravilhoso. Mas na hora que eu penso que eu tenho que sair para ajudar, eu sempre vou ter uma desculpa. Eu não posso hoje por isso. Eu não posso que eu tenho que ir para casa. Eu não posso que eu não posso sair de noite. Eu nem sei onde é que eu vou para ajudar alguém. E a gente está cheio de roupa dentro de casa. E cobertor que está sobrando. Tem lá um velhinho e tal, mas tem gente que não tem nenhum. E aí eu não estou falando, sob o ponto de vista, gente,
das diferenças sociais e tal, não estou fazendo esse discurso. Eu estou fazendo o discurso de nós internamente como nos sentimos. E como é que a gente age? O que a gente faz para melhorar isso? Se a gente faz alguma coisa para melhorar. E esse processo que está acontecendo no planeta, da pandemia, é para nos despertar. É para nos despertar. Porque se não for dessa forma, vai ser coisas piores. Se nós não acordar agora e saber assim, ó, então tá bom, então vou pegar umas blusinhas, vou dar para uma instituição de caridade, vou dar para uma pessoa, e qualquer coisa que seja, para a gente começar a se mover em direção ao outro. Nós vamos estar muito mal pegados. Porque aí a pandemia não resolveu muito. E ela veio para nos acordar. Né? E se a gente não acordar, vai ter que passar por outro problema. E assim sucessivamente. São as lições que nos são dadas para que a gente evolua, melhore, progrida.